as coisas não tão descorrelacionadas, né? Vou tentar compartilhar o que eu vejo das nossas pesquisas do sentimento de apreensão da população brasileira hoje. Na dimensão, foi mencionada aí a dimensão da segurança pública. A segurança pública é um tema, apesar do Brasil não viver um conflito armado externo, o Brasil é um dos países com índices de segurança pública bastante alarmantes, né? E mais importante, né, a sensação de insegurança é uma sensação muito disseminada entre a população. Inclusive agora, eu acho que nesse ciclo de 4 anos, agora ganhou uma dimensão muito forte o tema do feminicídio, violência contra a mulher, que ou não era reportado antigamente, a gente não tinha uma estatística que plenamente refletia a realidade, mas agora passou a ser reportado e passou a ser um tema, além de todos os temas de segurança pública que sempre foram amplamente debatidos, né, na opinião pública, né? Roubo, furto, assalto, homicídio, crime organizado. Então, o Brasil vive, a população brasileira vive um tema de segurança pública que traz uma apreensão diária para as pessoas, na mobilidade, na segurança, enfim. No lado da economia, eu concordo com você. A gente tem os indicadores de economia, de desemprego, de inflação, de crescimento econômico, até não são indicadores punitivos, né? Não são indicadores ruins, muito pelo contrário. Por outro lado, a gente vive uma questão no Brasil que até de alguma maneira tem um paralelo com os Estados Unidos, que é a questão do custo de vida, né? Que é a palavra agora que está na moda. Quando eu fiz faculdade de economia não existia essa palavra, agora existe affordability, né? Capacidade de arcar com os custos de vida. Então, as pessoas hoje no Brasil estão mais endividadas, elas até têm trabalho, têm renda, mas a renda ela não comporta os gastos e os custos de vida, principalmente nas regiões metropolitanas do país. E, obviamente, que esse endividamento, essa incapacidade de arcar com os custos da sua rotina, da sua vida, trazem um grau de apreensão enorme, né? E, além disso, William, só para completar aqui, a gente tem uma nova geração, né, uma juventude que, obviamente, no Brasil não tem as mesmas condições que a geração anterior teve no seguinte sentido. A gente veio de uma geração dos anos 90, dos anos 2000, que claramente o Brasil melhorou de vida em diversos aspectos, no aspecto de saúde, no aspecto de economia, no aspecto até de educação. E essa geração que está vindo agora está com muito mais dificuldade de traduzir, por exemplo, anos de educação em renda, de conseguir uma capacidade de geração de renda que faça com que a sua vida seja melhor ou igual à da geração anterior. Então, essa combinação de apreensões, obviamente, que está ligada com a política, porque eles vêm na política não resolvendo esses problemas, e isso vai se traduzir no sentimento que eles vão para a urna agora em 26. Né? Houve, até na última eleição, um chamamento, por exemplo, até para o jovem participar mais. Né? E houve essa resposta. O jovem, naquele momento, talvez, o que talvez a gente tenha de diferença da última eleição para essa foi até o engajamento das pessoas que estavam ali, ou uns querendo a troca do presidente, outros querendo a permanência, mas você ainda via ali o embate. Mas hoje, William, você não vê mais esse engajamento. Então, um sentimento de frustração, né? Como foi falado aqui, as pessoas, a geração dos anos 90 e de 2000, elas tiveram esse acesso, elas não conseguem transformar isso numa perspectiva melhor de vida. E o que vem aí? O sentimento de frustração. É o desemprego do diplomado, né? Exatamente. Aí o sujeito começa ele não entra na estatística do emprego porque ele está no subemprego, eventualmente lidando com a economia informal, mas esse desemprego, ele está também baixo quando a gente olha, são por N razões que não apenas pelo fato de a gente ter uma economia pujante, uma economia que está efetivamente gerando emprego de qualidade, né? E a gente não vê nesse momento também o governo modernizando esse tipo de discurso. Veja que a gente está discutindo temas como questão de inteligência artificial, e será que o Brasil está preparado para isso? A gente tem uma geração sendo formada para efetivamente lidar com isso? É claro que a gente não tem. Agora está se falando nessa questão de minerais críticos, mas o Brasil teve essa mesma discussão quando foi a descoberta do pré-sal, falou, vamos aqui usar esses recursos para dar um impulso na educação. E isso já faz 20 anos. Exatamente. E o que aconteceu de lá para cá? Não aconteceu muita coisa, William. Então, o Brasil parece que, mais uma vez, está perdendo esse bonde da história. A gente está ficando para trás e o discurso
discurso político ele não é modernizado. Ele acaba ficando preso nessas intrigas, nessas brigas, nessas coisas que efetivamente não resolvem o dia a dia das pessoas, né? Se discutir o que a gente está vendo aqui de comunismo ou capitalismo, essas coisas, ela é muito mais uma briga de engajamento no sentido social, no sentido de mídia social, do que efetivamente um engajamento de busca de melhora social. É isso que a gente hoje está vivendo. E aí esse sentimento de frustração na população brasileira é muito forte. As pessoas sempre tentam estabelecer, particularmente quem está lidando com análise política e análise de risco, que é o caso de nós quatro aqui. As pessoas sempre tentam estabelecer uma ligação entre um comportamento político e algum tipo de questão social, material, ali, vamos colocar a cultura também ali, cultura entendida no sentido mais amplo. Seria a percepção de estagnação, que no fundo é o que você está descrevendo, né? E, de fato, aí as estatísticas confirmam, o Brasil é um país estagnado. Nos últimos 40 anos, a nossa diferença para as economias mais avançadas permaneceu a mesma. A nossa produtividade do trabalho, ou de todos os meios que formam a produtividade, está parada de forma perigosíssima. E isso também há 40 anos. Seria uma possível tentativa de explicação? No fundo, o eleitorado, a grande massa das pessoas, sente a estagnação, embora nem saiba o que a palavra signifique, e a partir daí demonstra esse comportamento, porque o desânimo é um comportamento. Você sabe, William, eu até estava pensando em fazer, acho que foi bom esse ponto, porque acho que no Brasil a gente se acostumou durante um longo período a trazer um olhar muito voltado para as regras do jogo, um olhar meio institucionalista, né? E aí dava a sensação de que o Brasil caminharia aí por um período de estabilidade democrática, com crescimento econômico. As instituições estão funcionando. Isso, né? Quantas vezes a gente não fez esse tipo de discussão? Então, acho que esse foco nas regras do jogo, deixando de lado esse ponto que você trouxe, que é a estrutura material, as condições materiais, não necessariamente nos termos marxistas tradicionais, mas de alguma maneira das bases materiais desses conflitos, né? Não é por um acaso que a sociedade hoje é dividida e ela percebe as coisas de maneira muito diferentes. Então, acho que tem um ponto, sim, que é importante, que ainda não foi traduzida para a arena política, por atores percebidos como legítimos, democráticos, enfim. Essa mudança estrutural que a sociedade brasileira passou, muito embora em termos agregados dessa sensação de que nós estamos estagnados, mas a composição da sociedade é uma composição muito diferente. Então, se a gente pensar nos termos clássicos, né, a gente tem hoje uma sociedade pós-industrial, né? Todo mundo chamou atenção, os economistas, para o processo de desindustrialização supostamente precoce. Isso tem uma dimensão social. Os números mostram isso. O emprego hoje está nos serviços, não? Está no serviço. E esse deslocamento do emprego para o serviço, ele tem uma dimensão política, né? que é procurar novas agendas para dialogar como é que a gente pensa o trabalho. Esse é um tema super comum, porque é um trabalho diferente, entre aspas, é um trabalho remoto. Hoje é um trabalho que é mais difícil da classe trabalhadora se unificar, porque ela não é percebida como uma classe. Dado que hoje ela está trabalhando de casa, ela decide se ela vai ou se ela não vai, ou que horas ela vai fazer ou não vai fazer. Ou tem muito mais autonomia, obviamente não decide assim, livremente, né? Informado por algum tipo de constrangimento. Mas é diferente de você estar num chão de fábrica que tem um sindicato que é a organização que te representa e dá essa sensação que você mencionou. É o que o Lula viveu 45 anos atrás. E que explica muito bem uma parte da explicação do crescimento do PT ao longo a partir dos anos 80, vamos colocar assim. Então, eu acho que olhando essa relação do material com o político, eu acho que tem sim esse componente que a gente ainda não encontrou. Seja porque a esquerda parece ainda não ter as respostas para além da sua visão mais tradicional, seja porque houve uma mudança importante na direita, né? No perfil da maneira de fazer política e no perfil de que é essa direita que está chegando. Então, eu acho que faz muito sentido, sim, a gente tentar casar essa base, essa questão sociológica por trás da explicação desse mau humor com a política.